Salve família São Binário, beleza? Aqui é o Jorge. E a Tone Empire está oferecendo até dia 20 de maio desse ano de 2025 seu novo plugin, o Edin, emulação de um preamplificador de um console Electrodyne. Raríssimo. Pouquíssimas empresas fizeram emulação desse console. Na verdade, acho que só uma que fez, que é a Mixwave. Depois a gente pode fazer um vídeo sobre esse plugin também. Deixa aí nos comentários se você tiver mais curiosidade a respeito. Porém, esse cara aqui na Tone Empire, ele não tá emulando o equalizador da mesa, apenas o estágio de pré-amplificação. A Tone Empire já tem alguns anos, ela vem investindo em uma nova abordagem de simulação. Ao contrário da abordagem convencional de modelagem física e nível de componente, como a gente vê na UAD, Softtube, Burnworks, Waves, entre outras empresas de plugins, modelando ali os circuitos internos com base em cálculos matemáticos. A desvantagem desse tipo de abordagem é que você não pega tão fielmente as não linearidades do equipamento analógico, envelhecimento dos componentes, algumas imprevisibilidades do analógico não são capturadas nesse tipo de modelo. Às vezes pode soar não tão real assim, né? Chega muito próximo. Hoje em dia a gente tem plugins aí de modelagem física a nível de componente que engana o ouvido mais experiente do mundo, velho. E tá virando uma nova tendência, tá aparecendo cada vez mais empresas de plugins com essa nova abordagem, utilizando machine learning, aprendizado de máquina, com inteligência artificial. A inteligência artificial, ela não precisa conhecer o circuito do equipamento. Ela simplesmente observa como o equipamento se comporta, observando ali milhares de exemplos durante a sua captura. Então a vantagem é que tem uma resposta mais precisa, mais dinâmica e profundidade harmônica, um som mais orgânico. Um exemplo prático que a gente já vê no dia a dia sendo comercializado por aí são pedaleiras tipo Quad Cortex, Tonex, essa Tank G mesmo da M-Valve. Essa pedaleira aqui, ela utiliza basicamente o mesmo tipo de abordagem na captura. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal, deve ter no máximo 2 anos, que eu falo sobre o Neural Amp Modeler, que é um plugin de código aberto, né? E eu botei como título o plugin gratuito que vai mudar tudo. E realmente tá mudando tudo. As capturas feitas com esse tipo de tecnologia são muito bem. A coisa ainda tá evoluindo dentro do campo, por exemplo, de estúdio, né? Equipamentos analógicos que a gente usa geralmente na mixagem. Ainda tá bem no começo, mas a gente já consegue encontrar alguns plugins bem legais, que é o caso dos plugins da Tone Empire. E eu achei bem interessante esse plugin aqui. É um plugin ideal para você já gravar processando diretamente nos seus inserts. Aqui no Cubase, por exemplo, você pode habilitar aqui os inputs. Eu já posso carregar esse plugin aqui e já mandar vir. Claro, é um plugin que exige um pouquinho mais de processamento. Para não esticar muito em termos técnicos também nesse vídeo, eu vou deixar um artigo onde eu falo mais do Edin, esse tipo de captura, as diferenças entre modelagem física convencional e esse tipo de captura com machine learning, e um pouco da história desse preamplificador, que aí vem a parte mais divertida, cara, desse plugin. Porque ele traz algo com o mesmo nível de qualidade ali de API, NIV, só que não tão conhecido assim. Muitas pessoas costumam falar que o Tune Strip, né, o conjunto todo com o equalizador, cara, é espetacular, cara. O preamplificador que a gente tá simulando é de um console desse aqui, o Electrodyne da década de 60. Pensa em The Doors, cara, Frank Sinatra. Ixi, cara, é tanta coisa, mano. Você poderia ficar o dia inteiro aqui falando os artistas, assim, que gravaram com esse console. Foi um dos primeiros consoles modulares, né, trazendo 8 pistas, velho, 8 canais. Isso aqui era um luxo na época. E o som combina muito, né, com produções modernas. Vocês vão ver que eu vou estar usando aqui em produções modernas, tá? Vamos testar aqui na voz da Jessie. Tô usando aqui logo no início do encadeamento do vocal dela. E vamos fazer um A e B rapidamente. Em seguida eu vou explicar aqui os controles do plugin, que são bem simples. Agora com vocal em solo. What a wicked game you play to make me feel this way. What a wicked thing to do to make me dream of you. What a wicked thing to say. We never feel this way.
Então, assim, uma característica que eu já notei nele de cara é que ele é bem drive. Você escuta muito bem o drive dele. Ele ainda traz um controle aqui de overdrive, onde você consegue saturar bastante, velho. E aqui tá a grande mágica desse plugin, cara, pra usar de forma criativa. Eu adorei distorcer guitarras com esse cara aqui, trazendo aquele som fuzz ali do final da década de 60, década de 70 também, onde a galera distorcia as guitarras diretamente na mesa e trazia aquele som fuzz bem abelhudo, velho. Então, para alguns estilos musicais, isso é muito bem-vindo. Continuando o vídeo que eu vou mostrar exemplos desse tipo. O plugin é basicamente uma captura do preamp com controles adicionais aqui, né? Quando você empurrar drive, fazer um controle de output aqui. Traz filtro, high pass filter e low pass filter. Controle também de estágio de ganho aqui em cima, in and out. E controle de mix para você fazer uma adição paralela do efeito. Controle de power, você liga e desliga o plugin aqui. Controle super legal, super bem-vindo, que é o Auto Gain Compensation. Você liga isso aqui, você pode empurrar o drive, ele vai fazer a compensação de ganho, né, de output automaticamente. Controle de overdrive, ele vai deixar o som bem distorcido. Inversão de polaridade de fase. Clicando aqui, ele sai de 50 ohms, vai para 200 ohms. No caso aqui, para casamento de impedância. Mas como a gente não tá plugando nenhum instrumento, porque aqui é virtual, né, cara, tudo virtual. Segundo a própria Tone Empire, quando você muda a impedância, também tem uma leve alteração no som. Então você também tem um benefício, você também tem a emulação disso aqui dentro do plugin. Bem legal, né, velho? Nessa música aqui, além do vocal, eu tô usando aqui na guitarra mais palm mute. A ação dos harmônicos é mágica, né, velho? Tipo, muito legal. A guitarra ganha um peso, ganha um corpo, e não tem nada de equalização aqui, é tudo harmônico, velho. Você não consegue esse mesmo tipo de sonoridade só mexendo na curva de equalização. Os harmônicos, eles são muito mais complexos. E o plugin, ele traz um controle de oversample também, que há pouco tempo atrás era uma limitação desse tipo de tecnologia, não tinha controle de oversample, hoje em dia já tem. No caso aqui, você adiciona esse Ultra X, ele vai ficar ainda muito mais fiel ao hardware original, mas vai cobrar um preço aí da sua CPU, vai consumir bastante CPU quando você ativa isso aqui. Na maioria das situações eu não precisei ligar o Ultra X, eu não percebi retorno de aliasing audível no meu áudio. Usar isso aí, né, pratos de bateria, na master, vale a pena você acionar o Ultra X. Até mesmo em vocais, se você exagerar no drive. Se você exagerar no drive e você não quiser retorno de aliasing, você vai ter que ativar o Ultra X, tá? Vamos ativar o overdrive aqui nessa guitarra só pra ver uma coisa. Tava falando pra a riqueza disso aqui é muito grande. Vou ligar o Ultra X aqui. Realmente muda bastante o som, né, quando você muda a impedância. Olha, gente, de graça, vale muito a pena. Você pode usar tanto de forma convencional, logo na entrada do canal, ou de forma criativa também, tá? Vamos ver aqui em outro projeto. Essa música que ainda tô produzindo, falta gravar algumas coisas, mas já dá pra gente testar o plugin, né? Vocês entendem. Vocês trabalham com isso também. Usando aqui na voz do stock, logo na entrada do vocal. Vamos fazer um A e B aqui com o playback rodando, depois eu vou nos outros canais mostrando mais de perto. Não me deseje sorte, isso aqui não é loteria. Quem não quer alcançar o pódio, sem ter que fazer o corre. Me distancio pra pegar impulso. Antes você não entendia que a visão é minha. Faz o favor e não desperdice o tempo. Vamos direto ao ponto e fala onde eu entro. Não me distraio assim tão facilmente. Se não rende o que prospera, então tiro da frente. Corrente sempre tem um elo, mais fraco depende do equilíbrio entre o coração e a mente. Pressão aumenta, não ajuda, coragem pra atravessar qualquer filho da puta. Por isso é corre e não caminhada. Faço da palavra um guia de conduta. Confio em Deus pra não ser injusto. Só me responsabilizo pelos meus frutos. São vários que tentam me atrasar, mas
meu fuso é de outro mundo e nada vai me parar. A clareza que ele traz, né, pro vocal, mano, é impressionante isso aqui, velho. Eu sempre quis essa qualidade mais arejada, sem soar muito áspero nos agudos, não um agudo muito natural. Tô usando aqui nas guitarras também de forma bem distorcida, utilizando o recurso de overdrive. Tem duas formas de você usar ele, né? Eu fui bem conservador aqui e utilizei antes do meu cabinet, né, da simulação das caixas. Tô utilizando o Tone Accuracy, que também utiliza o mesmo tipo de tecnologia que a Tone Impari tá usando. Então, tipo, você vê que o negócio tá dominando aí os home studios, né, as produções musicais. Tô utilizando aqui uma simulação do Roland Jazz Chorus 120, mas antes eu empurrei pra dentro do Roland Jazz Chorus com esse cara aqui. Olha só que legal, mano. Fiz uma dobra, né, também, aqui com ele. Outra instância. Não é um plugin tão leve, tá? Mas vale muito a pena, velho. Né? As duas guitarras em dobra. Sem ter que fazer o corre, me distanciou pra pegar impulso. Antes você não entendia que a visão é minha. Faz o favor e não desperdiça o tempo. Vamos direto ao ponto e fala onde eu entro. A minha cota é só o que importa. Pouco papo pra essas ideinhas tortas. Não me distraio assim tão facilmente. Se não rende eu que prospero, então tiro da frente. Corrente sempre tem um elo, o mais fraco depende do equilíbrio entre o coração e a mente. Pressão aumenta e o medo não ajuda. Coragem pra atravessar esses fios.